Eu acho que o Grêmio carece de qualidade. Eu não sei, o Grêmio Daniel. está só com o Brian Rodrigues e o Mamute. Eu acho que poderia, e aí eu considero positivo o possível interesse do Grêmio no Ricardo Oliveira. Embora seja um jogador de 34 anos, eu acho que encaixaria bem. É aquilo que eu disse ontem Barato, e que o Cadu quase pulou no meu pescoço. Que foi, Faltam cara? 2 ou 3 pecinhas, velho. Mas faltam, né? Mas faltam. Tem que Esse é o fazer. problema. Mas é 2 ou 3 pecinhas para grupo de qualidade, obviamente. E o Grêmio vai estar com um grupo com condições de brigar, inclusive, pelo título brasileiro. Essa é a hora que o telespectador colorado diz, aí, ó, o Grêmio virou uma máquina. O Inter está com 7 pontos na Libertadores. O Grêmio virou uma máquina. Ontem eu tomei um pau no WhatsApp por causa do Fabiano Baldasso. Claro, um grupo de amigos dizendo o seguinte, essa imprensa não dá. E os caras esqueceram de botar no grupo. É que assim, ó, pelo programa de ontem, o Baldasso colocou o Internacional, que está na Libertadores, com seríssimas dificuldades, e o Grêmio como favorito ao título brasileiro. Meu assim querido, que terminou o programa ontem. Desculpa te dizer o seguinte, se tem um Grenal hoje à tarde, às 4 horas, o Francisco Noveleto marca um Grenal para hoje às 4 horas da tarde. Não é o Chico Neto que vai apitar, né? Não sei. Se eu tivesse 10 fichas nesse Grenal, 8 eu apostaria no Grêmio. E 2 no Inter. O Grêmio está jogando melhor que o Inter nesse momento. Independente da referência do adversário. Concordamos, mas as circunstâncias são diferentes. Mas assim, ó... E um Grenal também, né, Baldasso? Olha aqui, ó, Baldasso, é que o Grenal hoje, tu vai ter um adversário do outro lado, né? Tá, mas vai assim, ter um time em condição de daqui a pouco complicar o jogo. Isso aí tá faltando. Estádio Florestal e Lajeado, hoje à tarde. Lajadense e Laú, 1-1. Não. 1-1. Ah, grande Baldasso. Vamos botar esse é o jogo de ida e o jogo de volta. O jogo de volta vai ser decidido nos pênaltis. Só uma correção. Não é o Estádio Florestal. Não é mais, é verdade. É o Estádio Alviazul. Exato. Sou velho. Central Band do Esporte, com a participação da galera. João Batista Filho está trazendo o telespectador aí. Que camisa, hein, João? Fala sério. Obrigado, Chico. Olha só, o torcedor está participando sim. O Luciano Coimbra está dizendo o seguinte, a sorte do Filipão foi a boa recuperação do Juliano e também o surgimento, ele colocou entre aspas, do Matias Rodrigues. E o Paulo Rodrigues também diz o seguinte, não dá para comparar a defesa do Grêmio deste ano com a do ano passado, porque os desafios, eles não foram tão grandes, mas por enquanto nesse ano está bem. Tem um colorado aqui, pelo jeito, a foto é do Bolívar erguendo a taça de campeão da América, dizendo que a defesa do Grêmio só foi melhor no Brasileiro do ano passado, porque o Groi é um monstro, mas a zaga do time deles é vazada. E eu fecho com o cidadão dizendo o seguinte, concordo com o Baldasso, é um dos mais firmes do Brasil. Baldasso é o melhor deste programa. Vocês são desta, dizendo Paulo Pina Baldasso, acho que é o sobrenome do cidadão. Provavelmente. Pô, o Baldasso fica mandando os caras mandar mensagem aqui. A gente faz de tudo, né? Ué, mas teve uma vez uma história no rádio. Teve uma história no rádio que o cidadão foi narrar um jogo, né? Foi narrar um jogo e ele era narrador, assim, ele por era acaso? Claro, narrador. Ele forjou algumas cartas cumprimentando pela transmissão. Só que é o seguinte, choveu uma barbaridade e o jogo não saiu. Segunda-feira o chefe recebeu as cartas cumprimentando ele pelo excelente na missão. Não tinha acontecido. Não tinha acontecido o jogo. Faltou combinar essa parte. Faltou combinar essa parte. O rádio é uma maravilha. Vamos quebrar um pouquinho falando do Internacional. O Inter está alternando aí atuações com titulares e reservas. A gente falou muito sobre isso ontem, né? E está gerando... Tá gerando debate esse momento colorado. O zagueiro Juan, ele tá traçando um paralelo entre o que acontece na Europa, isso vai dar discussão aqui, com o que é feito aqui no Brasil. Vamos ouvir o Juan. Então, sim, talvez seja não mudar todos os jogos, né? Porque mesmo na Europa, dificilmente cada jogo se muda 11 jogadores, né? Aqui no Brasil a gente tem muito conceito de poupar todo o time, coisa que dificilmente na Europa acontece, né? Você muda 3 ou 4 jogadores e não mexe muito na formação do time, no modo de jogar. Mas, em consequência, você não tem as loucuras de viagem que a gente tem aqui, né? É difícil você não mudar, principalmente no começo de temporada, principalmente você jogando uma Libertadores, uma competição tão difícil de chegar e com uma logística tão louca que é, né? Outro dia a gente fez 6, 7 horas de viagem, coisa que nenhum time da Europa faz em nenhuma competição. Então fica difícil também para o treinador querer utilizar todos os jogadores em todos os jogos, porque fisicamente é meio desumano. O Juan, eu acho que ele faz parte do bom senso, não faz?
Ele tá dentro dos jogadores ali que porque a gente vê uma crítica, mais uma crítica, né, do Juan ao calendário do futebol brasileiro. Ele refere que na Europa, o que a gente já sabe, né, o que a gente vê, que lá eles não poupam jogadores com raríssimas exceções, né? E aqui a gente poupa demais. Mas tem que ter essa ressalva de que na Copa América não para, de que data FIFA não para, de que tem estaduais, tem brasileiro na sequência. A extensão territorial hoje é um grande problema, né? É isso aí. O grande problema hoje é o Brasil. O Brasil é que é o problema. Você vai de trem, por exemplo, faz uma viagem de 1h30, você vai num outro país jogar. Em 1 hora num avião, você vai de um país a outro. No Brasil nem trem tem. Já começa que não tem trem. Vamos trazer para a nossa realidade. O Inter vai encarar a União Frederiquense no domingo. Gente, é uma viagem de 8 horas. Vai para Chapecó. O Inter vai a Chapecó, tem uma logística diferenciada no sábado para treinar lá, dorme lá para jogar em Frederico Westphalen. Vai para outro estado, estadual. Não é um lugar tão longe se comparado a outras capitais em que o Inter e o Grêmio jogam um campeonato brasileiro. É verdade. Mas aqui, como é uma cidade no interior, é um acesso mais difícil, não é só pegar um avião de uma cidade para outra, ponto terminou. Tem que vir a terrestre. Ou seja, o Internacional vai treinar em Santa Catarina para jogar o Campeonato Gaúcho. É uma maravilha. Aí vocês contam isso com o fato dos jogadores do Inter serem feitos de açúcar, aí tá feio o problema, né? Para, vocês estão de sacanagem comigo, cara. Os caras ganham 500 mil por mês, qual é o problema de 8... Velho, uma noite de sono... Chico Garcia, deixa eu te explicar o seguinte. Uma noite de sono resolve qualquer problema de cansaço. 8 horas de sono. Sabe o que os jogadores de futebol fazem quando chegam lá em Chapecó? Eles vão chegar, sei lá, às 4 da tarde, vão pro quarto, deitam e ficam até o jantar. Jantam, deitam e dormem até às 8 da manhã. Acordam, tomam café, voltam e deitam até às 2 da tarde. Deixa eu só confirmar essa logística. O Baldassi é da premissa que o cara chegou no hotel já vai dormir. O João Batista tem... Às vezes acontece isso. O João Batista tem informações sobre essa logística colorada aí toda diferente. Fala, João. Chico, daqui a Frederico Westphalen, mais ou menos, de ônibus, dá 8 horas. Para evitar isso, o Inter fretou avião. Vai de avião fretado de Porto Alegre para Chapecó. Chega no Oeste Catarinense no sábado, faz o treinamento e à noite se desloca de ônibus de Chapecó até a cidade de Frederico Westphalen. Dá 140 quilômetros mais ou menos. Eles dormem lá, fazem o jogo no domingo às 4 da tarde, retornam aí de ônibus ou até de van. O Inter estava com uma dificuldade sobre isso para acertar esse detalhe final. Retorna para o Oeste Catarinense e na segunda-feira de voo fretado também volta para Porto Alegre. É uma logística toda especial. Vai a Santa Catarina e desce para o Rio Grande do Sul. Pergunta ao João Batista Filho, qual é o tempo de voo de Porto Alegre até Chapecó? 45 minutos no máximo. Meu Deus, vai derreter, 7 jogadores derretem no voo. Eu vou entrar numa mesma discussão de sempre aqui, mas 8 horas uma noite de sono serve para uma pessoa normal. Para um atleta que tem outra necessidade física e outro desgaste físico, não é tão simples. Já começa o seguinte, um atleta perde 3 quilos em 90 minutos. Tu leva uma semana e meia para perder. Deixa eu entender, vocês estão defendendo que tem que jogar com reserva? Não é isso. Por que tu vai defendendo? Estamos ponderando. É aí que tá. Estamos ponderando. Em alguns casos é necessário, em outros não. Estamos ponderando o assunto. O Nilmar e o D'Alessandro estão dentro da piscina faz um mês. Eles estão lesionados, Bob. Não, eles não estão. Eles não estão lesionados há 15 dias. Eles estão lesionados. O trabalho de recuperação, lesionado é quando tem um problema clínico. O D'Alessandro e o Nilmar não tem mais problema clínico há 10 dias. Estão em recuperação. Bom, recuperação, que recuperação é essa? Bom, mas eu não tenho como avaliar. Essa recuperação é baseada num paternalismo absurdo. Esses jogadores já poderiam ter... Eu sei. Eles já poderiam ter jogado. Eu não sei. Desculpa, eu sei. Então eu tenho informação que tu não tem. Esse treino é de ontem, D'Alessandro ali treinando junto com o Nilmar. Eles estão treinando. Por que ele não joga amanhã? Porque eu não sei se ele tem condições de 100%, e aí é uma escolha do clube, né? Deixa de ser uma cautela para colocar o jogador na melhor condição dele. Aí é que tá, Daniel, porque assim, D'Alessandro e Nilmar, 2 dos mais importantes jogadores do Inter e 2 jogadores que já tiveram vários problemas musculares e com lesão ao longo dos últimos anos. Já não tem mais já não são mais tão novos como eram há tantos anos. Não são velhos também, não é isso que eu tô dizendo. Mas o D'Alessandro não é o mesmo quando chegou. Mas, por exemplo, o D'Alessandro, que já teve um ano que se lesionou várias vezes, né? Lesões musculares fortes. Daqui a pouco é só uma questão de cautela, tá? D'Alessandro e Nilmar, que são jogadores muito importantes. Se tá 95%, se tá 99%, não, vou botar quando tiver 100%, não quando tiver 99%. Uma cautela. Não, vamos combinar, o Campeonato Gaúcho não vai fazer falta. É que tu tá falando, Baldassi, da questão do D'Alessandro e do Nilmar, porque tu tá pegando o contexto do resto do time.
Se o resto do time estivesse jogando e fosse só o D'Alessandro Nilmar, tu não estaria com tanta, vamos dizer assim, com tanta ênfase, tanto clamor pelos dois. Mas assim, tendo dois dos jogadores mais importantes, agora, nesse momento, não precisa. Eles não vão morrer. O Inter não vai morrer. Cadu, o Baldasso está ansioso pela necessidade do time. Mas aí aí vê como estão os outros. É por isso que eu falei a questão do contexto. Como o time inteiro não está jogando, sendo preservado. Todo esse clamor do Baldasso está indo para cima do D'Alessandro e do Nilmar. Eu estou andando para o Campeonato Gaúcho. Eu quero que o Campeonato Gaúcho se exploda. O Campeonato Gaúcho só serve para preparar o time para jogar a Libertadores. Toda essa tua argumentação da preservação em relação ao D'Alessandro e Nilmar serviu para antes do jogo em que eles se lesionaram igual. Não adiantou nada. O jogador pode se lesionar de qualquer forma. A melhor maneira... Existem estudiosos que dizem... o risco é maior quando o cara está voltando, né? O risco é maior quando tu não tens uma sequência de atuação. Quando tu é tratado como se tu fosse feito de açúcar e joga uma vez a cada 15 dias, tu te lesiona mais. Mas, tu perdeu o D'Alessandro jogando a Libertadores da América é um risco que tu é obrigado a correr. Por quê? Porque ele tem que jogar a Libertadores. Ele é contratado principalmente para a maior competição. Agora, no Campeonato Gaúcho, se tu corre o risco, o jogador não está 100% ainda, e há um certo receio de daqui a pouco, pela condição atual, ele ter uma lesão pro Campeonato Gaúcho, acho que aí tu tem que repensar, cara. Daniel... Tu tem que repensar. Tu não paga uma fortuna para um jogador para ele se machucar no Campeonato Gaúcho, ele tem que jogar a principal competição. Para continuar, Vamos lá que a gente tem que seguir. O D'Alessandro Agora... Esqueceu? O risco é o time do Internacional que não está jogando nada com seus titulares, não se preparar para os próximos jogos da Libertadores. Esse para mim é o maior risco. Eu prefiro ter um titular lesionado do que um time que não consegue jogar. Peguei o fio de novo. O D'Alessandro, ele se lesionar no jogo, faz parte. É bom, se lesiona no treino, se lesiona no jogo. Só que tendo todo um planejamento de preservação, tu diminui o risco. Porque se tu botar pra jogar sempre, toda hora, sem descansar nunca, daí é certo que o cara vai se lesionar. Claro. Se tu botar no jogo de vez em quando, se lesionou é do jogo. Eu tenho uma bela maneira de diminuir completamente o risco. Não joga nenhum jogo no ano. Não vai ter risco nenhum. Não tem risco nenhum. Olha só, o zagueiro Bressan, foi convocado para os amistosos da Seleção Olímpica contra o Paraguai, dia 27, contra o México, dia 27 e 29... Dias 27 contra o Paraguai e dias 29 contra o México. É isso aí. A seleção foi convocada na última semana, só que o zagueiro Luan do Vasco ele foi cortado por lesão. E aí a seleção brasileira, que é comandada pelo Galo ainda, né, Paulinho? Ainda, Alexandre Galo. Chamou o Bressan, atualmente no Flamengo, mas vale lembrar que o Bressan pertence ao Grêmio, hein? O Grêmio emprestou o Bressan numa espécie de valorização e fez bem, né? Porque o Flamengo é uma grande vitrine, ele tá como titular lá na lesão do Samir, que é um zagueiro lá que acabou saindo do time. O Luxemburgo colocou o Bressan para jogar, aliás, foi indicação do Luxemburgo, o Bressan ter ido para lá, e ele chega na Seleção Olímpica, que tem também os colorados Jackson, goleiro, Cláudio Vinck e Vitinho. Bressan, convocado para a Seleção Olímpica, ele tem só 22 anos, ele tem idade olímpica e pode estar presente em 2016. Impressionante como tem goleiro do Internacional que vai para a seleção, né? Todos, sempre. Impressionante. Incrível. O Inter o que põe de revela goleiros de base, né? Às vezes dá o azar quando vai para o profissional, né? Mas... o que o Inter revela de goleiros é uma maravilha. E foi campeão com Manga, Benítez, Gato Fernandes e Klemer. Nenhum formado pelo Internacional. Tu vê, que coisa. Mas é verdade, isso é interessante. Mas o Grêmio, ao emprestar, acho que o Maxi Rodrigues também pertence ao Grêmio, né? O Grêmio emprestou alguns jogadores pela questão financeira, fez um acordo, assim, tal. Recuperação. Mas no caso do Flamengo aí com o Bressan, foi a questão envolvendo o Pará e a dívida com o Rodrigo Mendes, né? Aí. Foi tudo isso. O Bressan é bom zagueiro, o Bressan não é um zagueiro técnico, é mais rebatedor do que técnico, mas eu acho um zagueiro interessante. Olha, eu diria que ele poderia dar uma resposta melhor do que a do Eraso. Poderia. Como alternativa de grupo? Eu não tenho convicção em dizer que o Eraso é melhor que o Bressan. Mas acho que foi um negócio bom para todo mundo. Pode ser. Pode ser, até para ele ganhar experiência, né? Vitrine e tal. É vitrine, né? Isso. Se destacar, já começa a pintar proposta. E aí acaba sendo interessante para o Grêmio. João Batista Filho, Central Band do Esporte.
Só para fazer uma correção, o Bressan ele acabou não entrando naquela situação da dívida do Grêmio. Quando o Bressan ele foi contra o Eraso e o Bressan, eles mais ou menos se envolveram numa troca. O Flamengo queria o Bressan porque o Eraso não estava bem, o Luxemburgo iria dispensar esse jogador. Eles vieram aqui, buscaram o Bressan e o Grêmio foi lá e buscou o Eraso. Aí sim algum tipo de ligação. Vale lembrar o seguinte, o Grêmio tinha 70% do zagueiro quando trouxe ele do Caxias. O Juventude ficou com 10%, já vendeu para um fundo de empresários e o resto pertencia até à família do jogador. Só que o Grêmio vendeu 50% desses direitos do atleta para o Kia Jorabichian, empresário que aqui no Brasil é representado pelo Juliano Bertolucci. Então o Grêmio hoje tem, dos 70% que tinha, vendeu 50%, só tem 20% do Bressan, o resto é do Kia Jorabichian.